Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Jesus entre sua morte e ressurreição? A Bíblia menciona que ele desceu às profundezas. Mas o que isso significa? Será que ele foi ao inferno? Por quê? Essa é uma das passagens mais misteriosas das Escrituras. E hoje vamos desvendar o verdadeiro significado por trás desse acontecimento. Ao longo deste vídeo, você vai entender o que a Bíblia realmente diz sobre a descida de Jesus, por que esse evento é tão importante para a fé cristã e como essa revelação pode transformar a maneira como você enxerga a redenção e a vitória sobre o mal. Fique até o final e descubra um dos maiores segredos da história da fé. O que aconteceu com Jesus após sua morte no inferno? Sabemos pela Bíblia que o inferno foi criado como um lugar de punição para Satanás e seus seguidores. Mas você sabia que, para completar a obra de redenção, Jesus também teve que descer ao inferno? O momento de sua descida foi uma parte essencial do plano de salvação que Deus traçou para a humanidade. Para entendermos isso com mais clareza, é fundamental compreender o conceito bíblico de inferno e seus diferentes significados, conforme revelado nas Escrituras. O inferno, como é descrito na Bíblia, pode ser interpretado de diferentes formas, dependendo do contexto. Em vários momentos, ele é visto como um lugar de escuridão, afastado da presença de Deus, uma realidade temida por todos os que conhecem sua gravidade. Para muitos, é um lugar de total separação de Deus, mas o entendimento vai além disso. Primeiramente, precisamos olhar as diversas descrições bíblicas para obter uma visão mais completa. Em várias passagens, a Bíblia se refere ao Sheol no Antigo Testamento, um lugar de habitação dos mortos, um espaço de espera para aqueles que morreram sem a promessa da salvação, um local sombrio onde as almas aguardam o destino final. Já no Novo Testamento, o termo Hades é frequentemente usado, significando o mesmo que o Sheol, mas é mais comumente associado ao Novo Testamento. Hades é um lugar temporário, onde as almas aguardam o juízo final. Jesus faz referência a este local em sua parábola do homem rico e Lázaro, onde o Hades é retratado como um local de tormento. O termo Geena também aparece, originalmente um vale nos arredores de Jerusalém, onde eram descartados cadáveres e lixo. Jesus usou esse termo para descrever o destino final dos ímpios, uma vez que o constante fogo do local tornou-se um símbolo perfeito para ilustrar o castigo eterno. Por fim, o lago de fogo é mencionado no livro de Apocalipse como o destino final dos ímpios, incluindo Satanás e seus seguidores, onde sofrerão tormento eterno. Apesar dessas descrições detalhadas, ainda existem muitos mal-entendidos sobre a verdadeira natureza do inferno. Algumas pessoas pensam que o inferno é o domínio de Satanás, onde ele e seus demônios governam as almas condenadas. Mas a Bíblia ensina que o inferno é um lugar de punição reservado para Satanás e seus seguidores, e não um reino sob seu comando. Em Mateus 25:41, Jesus diz: "Afastem-se de mim, vocês que estão amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos." Satanás será, na verdade, um prisioneiro do inferno, junto com todos aqueles que o seguem. Muitos imaginam o inferno como um local de diversão, onde poderiam se divertir com amigos, mas a Bíblia é clara ao descrever o inferno como um lugar de sofrimento e angústia. Em Mateus 8:12, Jesus fala sobre o inferno como trevas exteriores, um local onde haverá choro e ranger de dentes, uma expressão forte que retrata o desespero e a dor imensuráveis que ali habitam. Outros acreditam na ideia do purgatório, um local de purificação temporária antes de se alcançar o céu, mas a Bíblia não sustenta essa doutrina. Ela ensina que, após a morte, as pessoas enfrentam o juízo imediato e o destino eterno delas é determinado pela fé em Jesus Cristo. Hebreus 9:27 diz: "Está determinado que as pessoas morram uma vez e depois enfrentem o julgamento." Também há quem acredite que as pessoas vão para o inferno imediatamente após a morte, mas a Bíblia nos ensina que haverá um julgamento final, onde todos serão avaliados por suas ações e fé. Até o juízo final, as almas estão em um estado de espera, como vemos na parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro desfrutava do conforto e o rico sofria tormentos. Por fim, muitos acreditam no aniquilacionismo, a ideia de que as almas dos ímpios serão simplesmente destruídas, mas a Bíblia apresenta a ideia de punição eterna para os injustos, como vemos no lago de fogo descrito em Apocalipse. Para compreender o que Jesus fez após sua morte, precisamos lembrar do contexto de sua missão. Ele foi injustamente condenado à morte, sofreu física e emocionalmente e foi crucificado. Sua morte não foi em vão, pois fazia parte do plano divino de resgatar a humanidade do pecado. Após
Após a morte física de Jesus, seu corpo foi sepultado, mas ele, sendo plenamente Deus, não se limitou à morte, mas desceu ao inferno. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:19-20, relata que Jesus, após sua morte, pregou aos espíritos aprisionados no inferno, porque Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos são aqueles que desobedeceram no tempo de Noé. Jesus não estava oferecendo uma segunda chance de salvação, mas proclamando a vitória que ele conquistou sobre o pecado e a morte, demonstrando seu poder sobre as forças do mal e confirmando sua supremacia sobre tudo. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Isso demonstra que ele possui total autoridade sobre a morte e o inferno, o que significa que a morte e o inferno não têm mais poder sobre aqueles que creem nele. Antes da morte e ressurreição de Jesus, a humanidade estava separada de Deus devido ao pecado. No entanto, ao vencer a morte, ele abriu as portas do céu para todos aqueles que creem nele. Em Efésios 4:8-10, lemos que Jesus levou cativos muitos prisioneiros e concedeu dons aos homens, simbolizando a libertação das almas que aguardavam sua salvação. Portanto, a descida de Jesus ao inferno não foi uma derrota, mas um grande triunfo. Ele demonstrou que venceu a morte e o pecado de uma vez por todas. O inferno não foi capaz de contê-lo. Sua ressurreição abriu um novo caminho para aqueles que creem nele, garantindo-lhes a vida eterna. O triunfo de Jesus sobre a morte nos oferece a esperança de que, por meio dele, podemos vencer o pecado e a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Esse fato deve nos encorajar a viver confiantes em sua salvação e a compartilhar essa boa notícia com todos ao nosso redor. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. Amém.